Olá, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu quero desde já desejar que esse dia de hoje seja o melhor dia de vossas vidas e que a graça superabundante do Senhor Jesus venha cobrir cada um de vocês com bênçãos sem medidas para a glória do nome dele. Amém? Vamos para mais uma palavra aqui. Eu quero compartilhar aqui de uma palavra de ensino bíblico e algo que tem me incomodado muito, e é preciso falar sobre isso para que haja entendimento, para que haja libertação, para que haja cura na vida das pessoas que tiverem acesso a essa palavra. Então eu quero começar aqui essa palavra usando um texto bíblico para a gente abordar esse assunto, que está aqui. Vamos começar aqui no livro de Tiago, né? Coloca lá no livro de Tiago, no capítulo de número 1. Vamos lá, Tiago, capítulo de número 1. Eu vou ler apenas um versículo para darmos início a essa palavra. Diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 8. Homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Em algumas traduções bíblicas vai dizer homem de ânimo duplo. Ele é inconstante em todo o seu caminhar. É a mesma coisa. Então, essa palavra aqui, meu amado, é uma palavra que nos revela claramente, o comportamento de muitas pessoas hoje, principalmente dentro da igreja. Tiago, ele está escrevendo aqui na sua carta, inspirado por Deus, ele está nos trazendo esse despertamento, justamente porque ele observou também, já na sua época, que havia muitas pessoas com esse tipo de comportamento, coração dobre, coração duplicado, é a mesma coisa. Pessoas que têm, como a psicologia, a psicanálise chama nos dias de hoje, pessoas que têm algum tipo de transtorno bipolar, pessoas que não conseguem ter firmeza no seu comportamento, que não conseguem ter firmeza na sua palavra. Uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra. Uma hora ela fala que vai fazer uma coisa, outra hora ela fala que vai fazer outra. Uma hora ela diz que vai e não vai. Outra hora ela diz que fica e não fica. Então são esses tipos de comportamentos que faz você identificar que a pessoa ela está com o coração dobre, o coração duplicado, e consequentemente com algum distúrbio bipolar no seu caráter. E isso é algo que Deus não quer para mim, nem para você, nem para ninguém, porque a palavra de Deus ela quer que nós tenhamos uma mente lúcida, um coração firmado, em Deus, na palavra de Deus, para que a gente possa ter firmeza no nosso caminhar, na nossa postura, no nosso falar, até para que a gente possa passar credibilidade para as pessoas, Então, esse assunto é um assunto muito interessante, porque eu tenho observado que muitas pessoas estão com esse tipo de comportamento, o que é pior, dentro das igrejas do Senhor Jesus. Lugar onde não deveria ter esse tipo de comportamento, porque nós entendemos que quem está na igreja, quem faz parte da igreja, é uma pessoa que já foi liberta pelo poder do Espírito Santo, já foi transformada, já foi restaurada. Então nós entendemos que esse tipo de comportamento não cabe no meio da igreja, no meio do povo de Deus, só que não é isso que nós temos visto aí. Pelo contrário, nós temos visto aí pessoas verdadeiramente com o coração dobre dentro da igreja, não tem nenhum tipo de firmeza, não tem nenhum tipo de postura, não consegue cumprir com a sua palavra, Então eu quero, dentro disso,
ler aqui mais um texto aqui no próprio livro de Tiago. Você vai ler comigo aqui, no capítulo 5 de Tiago. Olha só o que está escrito aí. Capítulo 5 de Tiago, no versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus. Mas, sobretudo, meus amados irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra. Não façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caias na condenação, né, do diabo. Em algumas traduções só vai falar para que não caia em condenação. Então, entende isso aqui. Deus não quer que a gente viva fazendo juramento. Não, eu juro que vou fazer isso, né? Em nome de Jesus eu vou fazer isso. Não, coloca o nome de Jesus. Não, eu juro por Deus que eu vou fazer isso. Não, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai, eu juro pelo meu filhinho pequeno que eu vou fazer isso. Não, não, Deus não quer que nós façamos mais nenhum tipo de juramento. Isso para graça não comporta mais. Eu vou provar isso aqui pelas palavras do Senhor Jesus. O que Deus quer hoje para nós, na dispensação da graça, é que você tenha postura, né, e palavra. Acabou. É isso que Deus quer que você tenha. Se você falou que vai, então vai. Se você falou que vai fazer, então faça. Né? Comportamento. Se você disse uma verdade X, então sustenta aquela verdade. Não vai dizer depois, não, eu não falei nada disso, me entenderam mal, me interpretaram mal. Não, meu mito. Assuma o que você falou. Assuma a tua postura. Assuma a tua palavra. É isso que Deus quer. É sim, sim, não, não. Por quê? Porque quem não tiver esse tipo de postura, quem ficar com o coração dobre, com ânimo dobre, com bipolaridade, vai cair na condenação, né? E vai se perder. E Deus não quer isso para você. Deus não te chamou para ser condenado. Deus te chamou para ser absolvido, né, da condenação do pecado. Por isso Jesus enviou o seu Filho, né, para morrer numa cruz por nós e nos lavar com o seu sangue. Aleluia. Né? O texto áureo da Bíblia, né, João 3,16, vai dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 17 ele vai dizer, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus não quer que você caia em condenação. Por isso ele criou todo um plano, todo um projeto de salvação para te absolver da condenação do pecado e te dar salvação e vida eterna em Cristo. Então, só que esse comportamento dúbio, esse coração bipolar, né, que muitas pessoas estão tendo e se comportando, está levando a pessoa para um caminho de condenação. Vamos ler aqui o que o Senhor Jesus falou acerca disso. Quero que você abra a Bíblia comigo aqui em Mateus. Mateus, capítulo 5. Vamos lá. Vamos lá no livro de Mateus, capítulo de número 5. O versículo é o 33. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 5, versículo é o 33. Aleluia. Vamos ler do 33 ao 37. Mateus 5. Diz assim, ó. Ouviste o que foi dito aos antigos? Isso é Jesus falando para nós, para os discípulos. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Então, vamos dar uma pausa aqui. Jesus está falando da lei de Moisés. Quando ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, ele está falando a lei de Moisés que foi dada lá na velha aliança para os nossos antepassados, né? Aí ele vai dizer, não perjurarás, porque esse aqui era um dos mandamentos da lei de Moisés, um dos 613 mandamentos da lei de Moisés. Um deles era não perjurarás. O que é perjurará? É você fazer um juramento e não cumprir. Isso é perjurar. É quando você dá uma palavra e não cumpre, né? Então,
lá na lei antiga, né, tinha esse mandamento. Só que aí ele vai fazer agora uma comparação da lei, da velha aliança e da lei de hoje. A lei que foi estabelecida para nós hoje na graça, na dispensação da graça. Aí ele vai dizer, ouviste o que foi dito aos antigos? Não perjurarás, mas cumprirás o teu juramento ao Senhor. Aí ele vai dizer, ó, eu porém vos digo, agora Jesus está falando, eu porém vos digo, de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua própria cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Porém, que seja o vosso falar sim, sim e não, não. Porque o que passar disso é procedência maligna. Então, olha só, Jesus, ele nos ensina aqui a não fazer nenhum tipo de juramento. Foi o que Tiago falou lá. Na verdade, Tiago estava só corroborando, né, o que Jesus havia ensinado para eles, né, que a gente não deve fazer nenhum tipo de juramento. Isso aí era lá atrás na lei. Na velha aliança, nós podíamos fazer um juramento, né? Hoje, na graça, não. Na graça, Deus não quer que tu faça nenhum tipo de juramento por ninguém. Nem pelo céu, nem pela terra, nem por uma pessoa, nem por você mesmo. Deus só quer que você tenha um proceder único, um proceder firme, né? Que você tenha uma palavra só, né? 2 palavras, e que você cumpra a tua palavra, que você assuma aquilo que você se propôs a fazer para quem quer que seja para Deus, seja para o homem, não importa. É isso, porque o que passa disso é procedência maligna. O cara que faz dá uma palavra para alguém e não cumpre, ele está agindo de procedência maligna. Né? Um cara que faz uma coisa e depois diz que não fez, ele está agindo de procedência maligna, porque ele está com o coração dobre, ele está agindo com bipolaridade. Isso é uma coisa, meu amado, que me deixa muito indignado, né? Porque o Senhor Jesus, ele quer que nós tenhamos a mesma postura, o mesmo comportamento que ele teve. Por isso ele nos convida a ser imitador dele. A palavra cristão significa pequeno Cristo, né? Então nós temos que ser cristãos verdadeiros, nos espelhar no Senhor Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2, né? De sorte que haja em nós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como disse o apóstolo João, o apóstolo do amor, 1 João 2, ali no versículo 16, 17, 18, ele vai dizer, não amemos de palavra, né, mas por obra e por verdade. Então nós temos que ter uma postura firme, né? 1 João 2,6, ele vai dizer assim, ó, aquele que diz que está nele, em Jesus, deve andar como ele andou. Olha só que coisa linda. Então vamos nos policiar, meu amado, com o nosso comportamento, vamos nos policiar com a nossa palavra, né? Então, se você não tem condições de cumprir aquilo que você falou, então não fale. Se você não tem condições de fazer aquilo que você disse que ia fazer, então não prometa. Não se comprometa, né? É mais fácil você ficar quieto e quando você tiver condições de fazer o que você queria fazer, você vai lá e faz. Mas não para com esse negócio de agir com bipolaridade, para com esse negócio de agir com procedência maligna. Né? Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui à igreja de Coríntios. Né? Olha o que o Paulo diz aqui, vamos lá. Primeiro livro de Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número... Vamos lá, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o versículo... Vou ler aqui do 14 ao 16. 1 Coríntios 2, do 14 ao 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas só podem ser discernidas espiritualmente. Mas o homem que é espiritual discerne tudo muito bem, e de ninguém ele é discernido.
Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha só, eu quero frisar aqui nessa parte final aqui. Paulo diz que nós quem? Ele está falando dele, dos discípulos. Ele está falando dele e dos discípulos de Jesus. Nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo, meu amado? É andar como ele andou, é ter os mesmos sentimentos que houve nele, é ter a mesma firmeza na palavra que Jesus tinha, é assumir, aleluia, né? Aquilo que ele pregava, é viver aquilo que ele pregava. E Jesus viveu tudo aquilo que ele pregou, que ele ensinou, ele viveu. Jesus não era nenhum hipócrita de pregar uma coisa e não viver, não. Tudo que ele pregou, ele viveu. Tudo que ele pregou, que ele ensinou, ele sentiu na própria carne. Então, é isso que Deus quer de nós, meus amados. Então, vamos, em nome de Jesus, nesse novo ano de 2023, vamos assumir uma postura reta, vamos cumprir com a nossa palavra, vamos agir com firmeza e que a mente de Cristo, né, se apodere de nós para a glória do nome dele. Que Deus possa te abençoar com essa palavra, né? E que você possa meditar aí, que o Espírito Santo fale melhor o teu coração, no nome santo de Jesus. E até o próximo estudo, querendo Deus. Um abraço.